Será que o Julinho vai querer ir pescar hoje? Meu Deus do céu. Vai ser difícil competir com a galera aqui. Vamos ver. Nos aguarde. Vamos ver. Adivinha onde eu com o Julinho vamos hoje de novo? Julinho, aonde? Fala pra nós. Na represa. Nós vamos fazer o quê? Pescar. É isso aí. A varinha do meu pai já tá ali, Olha as varas de anzol aqui, ó. A minha tá ali atrás. Nossa senhora, vamos encher esse carro de peixe hoje, hein? Vamos trazer pra mamãe ainda, que é o aniversário da mamãe, né? Trazer de presente. O que nós vamos trazer? Como é que é o nome do peixe? Lambari. Ah, então vamos. Vamos pescar lambari, Julinho. Uhul. Eba! Oba! Onde é que nós vamos passar aqui perto? Olha só. Perto do que nós estamos passando. Olha só. Olha só. Chegamos aqui com chuva e tudo, mas nós estamos corajosos, né, filha? Vamos pescar hoje, né? Sim. Então vamos pescar. Então agora vamos filmar o Julinho jogando a primeira isca dele das lambari. Nossa, fica calma, Julinho. Fica calmo. Espera, se a lambarizinha puxar, você pega, tá? Vai, Julinho, puxa, puxa. Opa! Ai, ela já comeu a isca? Meu... Joga mais pra lá. Joga mais pra lá. Joga mais forte um pouquinho. Ela tava pegando? Não, ainda não. Pode jogar de novo. Vamos lá. Fica olhando. Fica olhando. Puxa, puxa. Quase. Já morreu. Cuidado, eu. Não puxa. Não puxa não, deixa que elas vão vir pegar. Ali. Ai. Elas estão vindo? Deixa elas ir. Olhando. Eu posso puxar? Ainda não, que ela não tá fisgando ainda. Fica olhando. Ela ainda tá fisgando. A hora que ela puxar a boinha, aquela boinha pra dentro da água, você puxa, tá? Fica olhando. Fica olhando. Não. Ai, ela roubou a isca. Olha só. Julinho, hoje nós não conseguimos pescar nenhuma lambari. Mas o Julinho tá doido querendo molhar os pezinhos ali, ó. Mas não, porque já tá na hora de ir embora, né, filho? Já tá na hora de ir embora, né? Então volta pra nós ir embora, tirar nossas varas de pescar, porque o vento tá muito grande aqui e nós não estamos conseguindo pescar. Mas olha só, a represa é boa, tem bastante água e deve ter bastante lambari aí. É só nós que não estamos sabendo, né? É a primeira vez ainda que a gente tá vindo, mas não custa tentar outras vezes, né? Não é da primeira vez que a gente não conseguiu que a gente vai desistir, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.
Deixa eu tirar o Julinho da água aqui antes que ele dá um mergulho aqui. Papai. Tá ali o Julinho, ó. Nós não vamos levar uma lambarizinha pra mamãe, né, filho? Porque a gente não conseguiu. Por que nós não conseguimos? Fala pra mamãe. Porque eles não estavam indo, ela comia muito rápido. A comida esquinha muito rápido, né? E não dava tempo da gente tirar. Então nós vamos ir no meio triste assim, mas Ô, papai, pelo menos nós tentamos, né, filho? mamãe, quero te falar uma coisa. Olha aqui. Ele tá meio sem roupa, mas é porque ele caiu dentro d'água. Mas se sujou um pouco só, pouca coisa. Se não olhar, não dá nem pra ver, tá? Podem ficar tranquilos aí, tá? Tá tudo certo. Se Não não... fica bravo comigo, só fica bravo com o papai. Olá, eu quero começar essa reflexão aqui, terminar esse vídeo com essa reflexão e depois eu vou contar uma história, uma historinha que quem estiver ouvindo, quem conseguir ouvir até o final vai gostar. E a reflexão é o seguinte: qual que é o tempo de qualidade que nós estamos tendo com nossos filhos? Qual que é o tempo que você está tendo com seu filho? Independente se você está fazendo o papel de pai e mãe, enfim, ou se você é mãe e está fazendo só o papel de mãe, enfim, tempo com os filhos. Eu vou dizer que eu sempre tento, eu faço de tudo para ter mais tempo com meus filhos. Eu não consegui levar o Julinho ali no começo do vídeo, porque o nosso condomínio ele tem muitos atrativos, que são as crianças que ele pode brincar, o parquinho, enfim, os coleguinhas dele, tem bastante criança no nosso condomínio e ele é bem requisitado até para brincar. Mas, e eu? Como que fica o meu papel nisso? Ele pode brincar com as crianças, né? Ele é normal, criança brincar com criança, mas eu tento fazer de uma forma também, mesclar essa brincadeira junto comigo. Eu brinco com meu filho. E todo sábado, eu sempre, depois do meio-dia, depois do meu trabalho, é o nosso dia de sair para brincar, para passear, para ir nos parques e ter tempo de qualidade com ele. Que eu sei que isso vai fazer a diferença no futuro, na vida dele. Talvez eu não tive esse tempo de qualidade com meu pai, porque nós éramos em muitos irmãos, no total nós somos 9, né? E quando eu era criança, a gente já era uns 6 ou 7, né? Tem que fazer a conta direito. Mas 8 na verdade, né? 7. É 7 na verdade. Mas meu pai, e devido a tanta correria do dia a dia, trabalhava na roça, talvez ele não teve tempo de qualidade, mas eu consigo lembrar dos tempos, das lembranças que eu tive com ele e que foram positivas. Talvez você não tenha uma lembrança positiva do seu pai, talvez você não teve pai, talvez a sua mãe fez o papel de pai e mãe, ou talvez você não teve o pai e mãe biológico, mas teve alguém que te influenciou, que você conviveu na sua infância. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque agora com a compra da chácara, eu estou tendo essa dificuldade de levar ele para a chácara, né? Mas antes eu já estabelecia os nossos horários, né? E enfim, no meio do trabalho, a gente tinha o nosso horário da gente estar junto. E até falar de trabalho, ele já encara, ele já sabe, ele vive nesse meio de trabalho, entre que vem eu, a minha esposa, a minha filha, a gente vem para o trabalho. Ele já me falou num papo de mais adulto, assim, entre nós dois, que quando eu levo ele lá para a escola, é o trabalho dele, aquele é o trabalho dele. Então ele já está crescendo com essa experiência do trabalho. E eu também tive a experiência do trabalho na minha infância. Eu vou contar no final. Mas assim, por que a necessidade disso agora? Porque depende de nós, depende de mim e de você, a experiência
os aprendizados, tudo que nossos filhos precisam para moldar o caráter deles quando eles forem crescendo. E para eles lembrarem de nós, independente se nós fomos os pais ou fomos os adultos que eles têm contato, que seja uma experiência positiva. Mesmo que eu não tenha tido, mesmo que você não tenha tido experiência positiva, mas a gente tem que fazer isso agora. Depende de nós. Os nossos filhos, eles são uma página em branco. Eles não sabem nada da vida ainda. Eles não têm histórias ainda na vida deles. Ele ainda não tem convivência na vida deles. Depende de nós moldar esse caráter dos nossos filhos. Desculpe se eu estou sendo meio dramático nesse momento, mas é a verdade. A nossa história do passado não quer dizer que os nossos filhos tenham as mesmas histórias. Se forem boas, beleza. Se foram ruins, depende de nós para que essas histórias sejam maravilhosas. Levantar e ter sempre isso em mente. Nós temos que mudar o rumo da nossa vida primeiro e principalmente também dos nossos filhos. E assim, voltando para a minha história aqui de quando eu era criança, a idade do Júlio, eu me lembro como se fosse hoje. Meu filho, minha filha, eu sempre fui muito, acho que eu sempre fui ousado, no sentido de que eu sempre quis experimentar as coisas que os adultos queriam fazer. Eu sempre queria fazer junto, eu sempre queria correr atrás do meu pai, dos meus irmãos, para fazer o que eles estivessem fazendo. E eu lembro de escola, quando eu tinha a idade de 3 anos também, a gente morava num sítio que tinha uma escola que era do lado da casa, tipo uns 500 metros da casa. E eu lembro que os meus irmãos, eles iam estudar. E eu pegava o meu caderno, o meu lápis, e eu ia para a escola. Eu ia lá para a escola, eu ia estudar. Eu não chegava a, talvez, aprender muita coisa, mas eu me lembro de eu sentar no fundo, e graças a Deus a professora, ela deixava eu entrar. E eu me lembro que eu ia na escola, eu queria fazer o que os meus irmãos faziam. Eu queria fazer o que eles faziam também, coisas que eu não podia fazer. Que, por exemplo, eu tinha um campo de futebol perto do sítio e no domingo, todo mundo ia jogar bola lá no campo. Tinha jogo e tinha uma venda perto do campo. E tinha uma ponte e um rio. Um rio. E nesse rio, os meus irmãos e os amigos deles ficavam pulando de cima da ponte para nadar no rio. Eu queria fazer igual. Eu queria nadar também igual. E daí o que eles faziam? Eles me davam doce, compravam doce na venda, e o meu pai ficava na beira do campo e eu ficava lá comendo doce, mas morrendo de vontade de ir lá, mas eu não podia ir lá porque era perigoso, eu ia querer pular da ponte. Então esse era o combinado. E eu tinha tanta vontade de aprender a nadar, que essa é uma história engraçada, e que no fim se tornou perigosa, que a gente também não pode, muitas vezes, dizer coisa para as crianças que são perigosas, porque um dia elas vão querer experimentar. Me disseram que dentro do peixe tem uma boinha, se você tirar com jeito ela sai cheinha. E quando eu era criança eu era meio nojento, sabe? Eu não gostava de tomar água no copo dos outros, coisa de criança, né? E me falavam que se engolisse aquela boinha inteira, né? Imagina o nojo que eu sentia, cru, aquela bolinha, aprendia a nadar. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer para as crianças, falar mentiras e coisas perigosas. Eu já tinha engolido umas 3 bolinhas daquela. E um dia minha mãe estava lavando roupa, batendo na tábua, na beira da represa, e a minha mãe não sabia nadar. E eu já tinha engolido umas bolinhas, então eu já sabia nadar na minha cabeça, né? Resultado, eu pulei dentro da represa mesmo, indo contra a vontade da minha mãe. E se não fosse o meu irmão e meu primo vir me tirar, eu estava lá até hoje se minha mãe não gritasse, né? Então, essa reflexão, nós devemos saber o que nós ensinamos para os filhos, porque o que eles ouvem, eles absorvem, eles aprendem. Eles são, como eu já disse, uma página em branco, e depende de nós escrever a história deles, nós escrever
o que eles vão aprender, o que eles vão colocar na cabeça deles. Então eu me lembro também em relação ao trabalho, que ele acha que já é um trabalho, né, a escola dele. Eu lembro que quando meu pai ia para a roça, carpir o mato do arroz, eu tinha uma enxadinha e eu ia atrás do meu pai e eu ia do lado dele, atrás dele, e eu me lembro de eu olhar para cima, de tão pequeno que eu era, para ver ele para cima, e eu ia carpindo, ele carpia o mato e eu carpia o arroz. Então imagina quanta bronca eu não levei, né? Mas enfim, eu queria estar junto com meu pai. E com certeza meu filho, ele quer ficar junto comigo. E o seu filho, ele quer ficar junto com você. Nós que temos que criar as oportunidades para os nossos filhos ficarem junto com nós. E para que eles tenham essas experiências boas, experiências que vão fazer parte da lembrança deles, do caráter deles, para o resto da vida deles. Enfim, eu queria terminar esse vídeo com essa historinha, com essas histórias. Tem muitas outras, eu vou contando para seguir de exemplo. Qual é o tempo de qualidade que vocês estão tendo com seus filhos? Que eu estou tendo com meu filho. Eu estou tentando fazer a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. E você? Você está fazendo? Vai começar a fazer agora? Beleza? Ok, muito obrigado para quem me assistiu até aqui. Fica com Deus, um forte abraço. Valeu!